Olá, companheiras e companheiros, é um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Fundação Perseu Abramo pelo convite, na pessoa da jornalista Beth Costa, coordenadora desse curso de comunicação. Eu sou Lia Ribeiro Dias, sou jornalista, e o tema que me coube é desinformação, é possível furar a bolha? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é por que proliferam os conteúdos falsos? Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que o boato, a desinformação, não é um produto da internet. Sempre existiu. Tá? O professor Muniz Bandeira, em um dos seus artigos, ele relata que já no século XVII, o moralista francês La Bruyère dizia que o contrário dos boatos que corriam era o fato verdadeiro. Então, o boato, a informação falsa, é próprio da comunicação do ser humano. E isso vai tendo características diferentes à medida que a comunicação e os meios de comunicação vão evoluindo. Com a chegada da televisão, ganha uma velocidade e um alcance muito maior. Mas na internet tem uma característica, o surgimento da internet tem uma característica muito especial, tá? Que é o fato da internet permitir a formação de comunidades, o que não acontecia antes, né, em outros meios de comunicação. Isso é uma característica específica da internet. Por que essa característica é importante? Com o surgimento dos sites de busca, o primeiro deles é o Google, até hoje é o mais relevante, né, em termos de número de usuários, ele surge em 2009. A navegação passa a ser baseada em interesses. E o que ela leva? Ela leva uma segmentação ideológica, seja pelos tópicos selecionados, seja pela linguagem usada. E essa estrutura da rede provoca dois tipos de efeitos, segundo os especialistas na comunicação em rede. O primeiro é o efeito bolha, que é um efeito característico da estrutura da rede. Ele é determinado pela estrutura da rede. Então, o critério de seleção para o usuário é baseado naquilo que ele gostou ou escolheu no passado. Portanto, reforça ideias preconcebidas, limitando o acesso ao contraditório. Isso gera o chamado efeito bolha, que traz o viés da confirmação. Ou seja, seja o mecanismo de busca, seja o algoritmo de uma rede social, ele sempre mostra para o usuário, para o internauta, uma informação, um anúncio, qualquer tipo de informação sempre está relacionado ao seu perfil, ao perfil do que ele gosta, do que ele escolhe, o perfil passado. Então, isso reforça o seu mundo, né, a sua visão de mundo, as suas preferências, as suas ideias. E por isso que traz esse tipo de navegação, traz o chamado viés da confirmação, quer dizer, reforça a visão de mundo do internauta, não permite a ele, não expõe a ele a ideias diferentes, ao contraditório. O efeito da câmara de eco não é um efeito produzido só pela estrutura da rede, pelo jeito que ela funciona, pelo jeito que o algoritmo funciona. Não. Ele também é determinado pelo comportamento dos integrantes, seja dos grupos, seja nas redes sociais, em relação ao que postam. Então, assim, uma pessoa, eu, por exemplo, gosto das ideias de determinado político, ou de determinado intelectual,
eu sou seguidora dele, quando ele publica um post que me agrada, eu replico. Alguém que tem afinidade comigo, que me segue, ou que é do meu Facebook, enfim, replica e, com 3 usuários já replicando, forma-se o efeito câmara de eco, porque isso vai numa progressão geométrica. Então, o que acontece com esses 2 efeitos? O primeiro efeito, que é o bolha, ele tende a acelerar as posições extremas, fortalecendo o laço entre pessoas que pensam de forma semelhante, né? Quer dizer, ele junta quem pensa igual e não quem pensa diferente. A câmara de eco, por sua vez, também produz o mesmo efeito, fortalece os extremos, porque ela impede a divulgação de posições intermediárias. É muito raro quem tem uma posição divergente republicar, né, repercutir um post que é completamente diferente das suas posições, embora isso pode acontecer, mas não é o cotidiano, né? Não é o usual. Esses 2 efeitos, o bolha e o câmara de eco, são efeitos aglutinadores de posições, e eles conduzem à formação de comunidades de pessoas que pensam da mesma maneira. E essas comunidades e esses grupos de mensagem, para conquistar novos membros e expandir sua posição política, sua doutrina ideológica, eles recorrem muitas vezes a notícias falsas para combater o chamado inimigo. Vou dar um exemplo assim, muito recente, que todos vocês acompanharam, a crise aí das enchentes, né, o desastre ambiental no Rio Grande do Sul. Os grupos de direita começaram, né, uma campanha com notícias falsas de que o governo federal estava não só ausente, né, do combate, do apoio às autoridades do Rio Grande do Sul, à população gaúcha, como havia caminhões, barreiras, né, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, né, na verdade era da Polícia Rodoviária, impedindo que caminhões que levavam auxílio, né, caminhões com doação da população de outros estados, chegassem até a população gaúcha atingida pelas enchentes. E espalharam um conjunto enorme de desinformação para quê? Para combater o inimigo, que o inimigo desses grupos de extrema-direita, dos bolsonaristas, é o governo federal, é o governo Lula. Então, esse é o modo que ele se opera na rede, dentro, né, desse efeito bolha, do efeito câmara e da disseminação das informações falsas, das notícias falsas. O que acontece justamente por conta desses efeitos, que são característicos da internet e da rede, as fake news têm um engajamento muito maior, até 3 vezes maior, nas redes e nos grupos de mensagem do que nas mídias tradicionais, segundo pesquisas realizadas que confirmam esse engajamento superior nas redes. Por quê? Porque as redes, como nós já vimos, elas são aglutinadoras de posições. E há vários estudos mostrando que as notícias falsas, elas são muito mais contagiosas que as reais, porque elas espalham mais depressa, têm maior tempo de circulação e são mais retransmitidas. E é muito interessante notar, né, é interessante e é importante notar que as fake news que mais são retransmitidas são as que carregam forte emoção, principalmente as que embutem raiva. Uma pesquisa feita por 2 estudiosos chineses, que foi divulgada em 22 e é mencionada num artigo recente do Antônio Labareda, que é um dos papas aí das pesquisas eleitorais. Esse artigo está na bibliografia que eu estou indicando aí para vocês, no final da apresentação, que vai estar disponível para vocês. Tem lá, tem todos os links de todos
o material que eu citei, ele cita essa pesquisa, e é interessante porque é uma pesquisa feita entre a relação das fake news, né, da disseminação de notícias falsas, relacionada com as emoções. E ele estudou 2 momentos: as eleições de 2016 nos Estados Unidos e a pandemia do Covid-19. E relacionou, então, as fake news com diferentes emoções: o medo, a insegurança, a raiva e outras situações. E esses pesquisadores notaram que as fake news que embutiam raiva espalhavam 6 vezes mais depressa e 6 vezes mais retransmitidas, né? Então, elas eram retransmitidas 6 vezes mais vezes que as que não embutiam raiva. E nós vamos ver que a raiva é uma característica presente, principalmente, né, mais presente, com maior frequência, nos grupos de extrema-direita. Uma pesquisa também recente que relaciona raiva e grupos de extrema-direita de modo mais forte foi feita pelo IPESP faz pouco tempo, acho que foi divulgada em 23, mas ela foi realizada em 22, com eleitores portugueses das eleições legislativas daquele ano. E ela verificou que ela pesquisou, né, um dos itens era qual era o sentimento, né, dos eleitores em relação ao governo socialista, que perdeu a maioria naquela eleição. E os eleitores de extrema-direita, que inclusive eleitores do partido Chega, que tinha uma cadeira e naquela eleição passou para 18 cadeiras, né? Então ele cresceu muito. Esses eleitores, quando mencionavam a raiva, era um dos sentimentos importantes que eles mencionavam, e 32% dos entrevistados mencionaram a raiva. E a média dos demais grupos, né, com outros perfis políticos, foi 15%. Então, isso mostra que as desinformação que embutem raiva são muito mais espalhadas, com muito mais força, e o sentimento da raiva está muito mais presente nos grupos de extrema-direita. Então, são informações, dados que nós temos que levar muito em conta no nosso combate aos conteúdos falsos. Uma outra informação que também, para a gente compor esse quadro das bolhas e para saber como lidar com elas, é uma pesquisa do MIT, né, o Instituto aí Tecnológico de Massachusetts, dos Estados Unidos, é que a extrema-direita é mais propensa ao isolamento ideológico, assim, ao ficar mais dentro da bolha do que a extrema-esquerda, esta que é mais aberta ao diálogo, e que também a direita espalha mais notícias falsas, o que nós já sabemos. Tanto sabemos que um exemplo brasileiro é o da eleição de 18, que uma pesquisa do The Guardian mostrou que 42% do conteúdo informativo das mensagens de grupos de direita era falso, contra apenas 3% dos grupos de esquerda estudados. Então, é uma distância muito grande entre um universo e outro, e ainda bem que é grande, né, que os grupos de esquerda se atêm a notícias verdadeiras, o que é muito importante. Então, como a gente vai lidar com isso? Como vamos furar a bolha e combater as notícias falsas? A primeira pergunta é que não é fácil furar a bolha, né? Então, vamos ver que caminhos a gente pode tomar. Em primeiro lugar, é claro,
é essencial combater as notícias falsas, porque elas interferem no debate democrático, elas podem até definir o vencedor de uma eleição. Por quê? Porque um grande número de pessoas se informa pelas redes, recebe mensagens falsas. Em 2018, porque 2018 é das eleições, né, até porque está mais distante, foi das mais estudadas, 2 em cada 3 eleitores receberam fake news, e muitos deles, 14%, segundo uma pesquisa da Ideal Big Data, compartilharam essas notícias, ou porque não sabiam que eram falsas, ou até porque sabiam, concordavam com isso e queriam espalhar, né, o boato, a inverdade. E o que é mais grave? Um levantamento da OCDE recente mostra que o Brasil é o país onde os adultos têm mais dificuldade em identificar uma notícia falsa. Olha aqui no gráfico, nós estamos aqui, olha, aqui está a média, no meio, né? A Itália e a Austrália estão bem na média, e nós estamos na média negativa, que somos o último do ranking negativo. Estamos a -4 da média. E a Finlândia, que é o país onde os adultos mais identificam a notícia que não é verdadeira, né, a notícia online, estão aqui no topo com +7. O que isso indica? Isso indica não só um problema de escolaridade, porque vocês vão ver que a Suíça e a França estão logo acima do Brasil, não estão muito distante, mesmo os Estados Unidos. Então, também mostra um comportamento da população adulta em relação às redes, né? Em relação às redes sociais, aos grupos de notícia, como as bolhas se formam, como eles estão presos a esse tipo de informação e como recebem muita notícia falsa, passam a ter dificuldade de discernir o falso do verdadeiro. Então, tem uma série de componentes, mas tem um componente muito grande, que é o uso intensivo, né, da internet e das redes, e, principalmente, no caso brasileiro, o uso intensivo dos grupos de mensagem, seja Telegram, seja WhatsApp. Frente a esse cenário, né, como fazer para tentar furar a bolha da desinformação? Para nós, petistas e outros militantes de partidos de esquerda e centro-esquerda, essa não é uma tarefa fácil. Não é fácil combater a desinformação, por quê? Porque temos compromisso com a verdade dos fatos, porque não podemos recorrer aos métodos da direita, porque temos compromissos com nossos leitores, ouvintes e eleitores de somente divulgar informações confiáveis, porque, como jornalistas e comunicadores, temos compromisso com a ética da profissão. Essa é um diferencial muito relevante. É claro que não existe jornalista ou comunicador totalmente imparcial. Cada um de nós tem a sua formação, tem a sua visão de mundo em função da sua origem de classe, da sua formação intelectual, da sua formação política, e olhamos, né, a realidade com a nossa formação. Mas cada um de nós tem obrigação de retratar o fato tal qual nós o vemos, retratar uma conversa tal como ela ocorreu, reproduzir uma entrevista tal como ela foi dada. Então, esse é o nosso compromisso. E nós não podemos, então, recorrer a notícias inverídicas para tentar ganhar, conquistar outras pessoas para as nossas posições. Nós temos obrigação de sermos fiéis, né, à verdade dos fatos, à verdade da informação. Então, essa é
um ponto inegociável e é um princípio que nós temos que manter em todo o nosso trabalho jornalístico e como comunicadores e a nossa militância nas redes. Se nós não podemos usar as armas da extrema-direita, como nós vamos combater a desinformação? Com a verdade, mas como é que nós temos que atuar para que a nossa verdade chegue, e a nossa proposta seja ouvida e entendida? Uma série de estudos feitos aqui no Brasil sugere que tem pouca eficácia participar de grupos de extrema-direita no Telegram e no WhatsApp, porque eles não só são impermeáveis a posições divergentes, como seus membros censuram e atacam posições contrárias e, com frequência, eliminam do grupo quem não pensa como eles. Alguns estudos feitos, principalmente em relação à epidemia do Covid, mostrou claramente esse comportamento dos grupos de extrema-direita. Então, é claro que pode ser interessante se infiltrar nesses grupos para ver o que eles estão divulgando, para ver como eles interagem, mas querer combater as posições deles e fazer o contraditório nos grupos deles ou nas redes deles, não tem eficiência. Então, é perda de tempo, é desgaste. Essa é o que tem mostrado esses estudos em função do comportamento dos coordenadores, dos líderes desses grupos, que é um comportamento extremamente autoritário, porque não é um comportamento aberto ao diálogo. Nós já vimos lá que a pesquisa do MIT mostra que eles não são abertos ao diálogo, Eles são totalmente isolados dentro da sua concepção de mundo, da sua postura ideológica. Então, uma alternativa, não há estudos ainda, pelo menos eu não encontrei nenhum aqui no Brasil, conversei com vários professores de vários grupos de pesquisa, não existe um estudo que mostre que caminho seguir para furar a bolha e para furar as bolhas da extrema-direita ou para combater com mais eficiência dentro dessas bolhas a desinformação. Então, uma alternativa que é relevante na estratégia de guerrilha desinformação nas redes é participar ativamente nos perfis dos influencers alinhados com o governo Lula, ou com os candidatos locais, agora a eleição nas prefeituras, e replicar os conteúdos que sejam relevantes para a realidade de cada um. Isso por quê? Porque esses perfis que se destacaram nas eleições de 22, na campanha do presidente Lula, e foram muito importantes na eleição, muito importantes nas guerrilhas aí nas redes para combater o bolsonarismo e as mentiras divulgadas por eles, eles já têm um conjunto muito grande de seguidores. Então, eles sempre têm muitos cliques, têm um número grande de seguidores, então tudo que eles publicam repercute muito, porque os algoritmos colocam lá em cima, porque essa é a lógica das redes, quem tem mais seguidores, quem tem mais clique, é quem aparece mais, e isso tem que ser levado em conta. Então, é fundamental que a gente fortaleça esses perfis. E, ao mesmo tempo, nos perfis para as eleições municipais, que a gente eleja perfis que já tenham um universo de seguidores representativos e concentre nesses seguidores. Porque quanto mais a gente dispersar, menos resultado a gente vai ter. Então, é muito importante levar esse tipo de questão, que é uma questão técnica, é uma questão de como a rede funciona. Não adianta a gente querer que seja diferente, porque esse é o mecanismo de funcionamento da rede, da mesma
que ela forma comunidades, que ela faz bolha, que ela junta os que pensam de forma semelhante, o algoritmo promove quem tem mais seguidores, quem tem mais cliques, e é quem ele coloca como líderes, coloca na frente. Então, essa é a lógica, nós temos que seguir essa lógica, e essa é a forma da gente replicar os conteúdos que combatem a desinformação e que vão ter grande repercussão em todos os grupos, né, de esquerda, de centro-esquerda, etc., e na internet em geral, só não vão ter repercussão nos grupos que são impermeáveis ao nosso conteúdo, que são os grupos muito de extrema-direita. Mas, mesmo assim, às vezes, eles são furados com a quantidade, né, muito grande de informação a partir do momento que é muito, muito repercutido e chega até a grande mídia, né? Antes de terminar, eu gostaria de falar o seguinte: eu participei na campanha de 22 de um grupo, né? Desde o começo, nós constituímos um grupo em abril, tal, era um grupo do time Lula, era um grupo nacional, tínhamos, né, um grupo de Zap, vários grupos de Zap, porque na época tinha a limitação do número de integrantes, nós tínhamos um volume grande no Instagram, no Facebook, foi crescendo, e tínhamos um universo bastante representativo com militantes em todo o país. E nós usamos muito para combater a informação, né? Nós recorremos muito aos grandes, né, influencers, replicando as mensagens dele e replicando as mensagens, né, oficiais, né, enfim, da campanha do Lula, e muito as mensagens dos influencers, e a nossa avaliação é que funcionou muito bem e foi crescendo bastante, e nós fizemos, no fim, uma rede de grupos de diferentes procedências, né? Mas eram todos grupos de esquerda que estavam envolvidos com a campanha, inclusive tínhamos até grupos de evangélicos, né? Um grupo de mulheres evangélicas entrou na nossa rede. Então, acho que esse é um caminho, enfim, não há ainda uma receita mais eficiente, né? Acho que depende de mais estudos para se ver caminhos que talvez sejam mais eficientes, mas eu quero aqui enfatizar, né, antes de finalizar, enfatizar uma coisa que eu acho muito relevante, embora todo mundo saiba, pouca gente pratica. É terminantemente proibido replicar conteúdo postado pela extrema-direita, mesmo que seja para criticá-lo ou ridicularizá-lo. Pela estrutura das redes, que vive de cliques, essa atitude só beneficia o inimigo. Então, para furar a bolha, nós não podemos replicar conteúdo da extrema-direita. É importante que vocês, no dia a dia, em cada podcast, em cada grupo de conversa, em cada, enfim, aula, em cada conversa de amigos, repitam esse mandamento para que a gente tenha sucesso na campanha aí eleitoral dos nossos candidatos às prefeituras, que tenhamos uma campanha vigorosa e sucesso para os nossos candidatos. Muito obrigada pela atenção de vocês, e eu deixo aqui no final uma bibliografia e o meu contato. Tá? Um abraço.